você elabora um projeto para um dono de pequena empresa, pode assimilar de uma maneira simples, porque a gente tem os tecnofóbicos, como eu sou tecnofóbico, né? Por incrível que pareça. Né? Como que ele pode assimilar isso e fazer isso dar resultado? Vamos lá. A grande diferença dos meios tradicionais de mídia para a internet é que na internet você consegue chegar no seu cliente de uma forma mais precisa. Então, se você pega os meios tradicionais, você tem que ter uma verba específica para poder anunciar, ou para você estar naquela mídia e para você chegar no seu cliente. E a grande diferença é que com a internet a gente tem mais de 100 milhões de pessoas ativas mensalmente e praticamente todo cliente ele vai estar na internet. Então, o que as mídias trazem, além disso, da possibilidade de você chegar nesse cliente a um custo mais barato, é você ter uma assertividade. Porque quando você navega na internet, você cria um perfil comportamental. E o algoritmo, o que é o algoritmo? É uma inteligência da plataforma que faz desenvolver um perfil comportamental seu lá dentro. Então, normalmente, uma pessoa que faz viagens internacionais, ela tem determinados hábitos de compra. Uma pessoa que coloca lá, eu trabalho como dentista, eu sou advogado. Então, isso gera um perfil comportamental. Então, quando o empresário pequeno e médio vai entrar na internet, ele consegue atingir especificamente, com maior assertividade, essas pessoas. Que ele pode fazer a venda para essas pessoas. Então, ele não precisa de uma grande verba. E aí que está essa grande questão. As empresas, pequenas e médias empresas, muitas das vezes acham que precisa de um grande investimento, mas não precisa. O que elas precisam é ter uma maior assertividade nas suas campanhas. Porque tem empresa que, por exemplo, vai gastar R$100 e pode ter um resultado muito maior do que uma empresa que gasta R$1.000 na internet. Ou 1.000, ou 10.000, enfim. Porque o que dita aqui é o quanto você sabe utilizar a internet para chegar no seu cliente. E um fator extremamente importante é você definir exatamente quem é o seu público. Um exemplo, vamos supor, você falou de vários, tem um salão de beleza, uma maquiadora. Ela vai definir exatamente quem é o público dela, a idade, tudo mais, para ela conseguir criar uma comunicação extremamente específica para chegar na cliente dela. Porque essa especificidade vai fazer com que ela gaste muito pouco para chegar no cliente. Você falou de uma grande empresa, a mesma coisa. Um B2B, você fazer um negócio de vender para uma empresa para outra empresa. A mesma coisa, você tem que definir exatamente o teu produto que você vai vender. Você não vende a sua empresa, você vai vender o teu produto e quem é o teu público. E você vai fazer essa ponte de uma maneira estratégica. Então, assim, o que eu costumo dizer? Você tem que, ao longo desses 7 anos que eu já faço campanhas na internet, a gente percebeu que existem algumas questões fundamentais para o empresário ter resultado. A primeira, ele tem que ter uma comunicação direcionada, né? E não só de público, mas uma comunicação visual. Então, por exemplo, você vai colocar um criativo na internet. Só para a gente explicar, muitas vezes as pessoas não sabem o que é o criativo, né? Então a gente sempre traduz. Porque às vezes a nossa linguagem aqui para a gente é muito comum falar, mas às vezes quem está ouvindo, né? Eu percebi isso porque uma vez eu estava numa conversa, os caras falavam criativo, eu não sabia o que era criativo. Né? Então eu sempre penso assim, se eu não sei, tem muita gente que não sabe. Sim, né? Sim. Então, só para quem está ouvindo aí, desculpa a interrupção, mas só para quem está ouvindo, criativo é quando você faz um anúncio na internet, o nome do teu anúncio é criativo, né? A imagem que você usa, o vídeo que você usa, o texto que você usa, isso é um criativo, a gente chama de criativo. Exatamente, é um banner, é um outdoor dentro Então, assim, não necessariamente patrocinado, mas você coloca lá no seu story, no seu feed. Então, ele tem que ter conectivos visuais com o seu público. Por exemplo, você é advogado e quer, por exemplo, vender para outro advogado, você tem que colocar associativos visuais que remetam àquele público. Uma balança, o terno, um exemplo, porventura, uma manicure. Ela tem que colocar unhas, né? Então, esse elemento visual é o que vai transformar milésimos de segundo em segundos, porque hoje a internet, a gente tem um fluxo de informação muito grande. Então, você tem que captar a atenção do seu potencial cliente de uma maneira estratégica. E falando em anúncios, porque hoje é uma possibilidade rápida de um retorno de investimento. De um retorno sobre investimento, né? Porque muitas das vezes o empresário ele acha que precisa fazer um grande investimento. Não, ele não precisa fazer um grande investimento. O que ele precisa é trabalhar a ferramenta de maneira estratégica.
E a partir dos primeiros retornos que ele vai tendo, ele vai reinvestindo aquele valor. A gente, né? só para constar aqui, quando a gente começou a fazer o nosso marketing do jeito que a gente fez hoje, a gente começou com R$50 por dia, né? Hoje a gente coloca R$20 mil por dia, né? Mas quando a gente começou, a gente colocava R$50 por dia. E aí foi crescendo, enfim.